Leitura do segundo livro de Crônicas, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. Segundo Crônicas, capítulo 13. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre o Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe também era Micaia, a filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dispôs-se para a peleja com um exército de homens valentes de guerra, a saber, 400.000 homens escolhidos. Jeroboão também pôs a batalha em uma formação contra ele, com 800.000 homens escolhidos, sendo homens fortes e valentes. E Abias pôs-se de pé sobre o monte Semaraim, o qual está o monte Efraim, e disse: Ouve-me tu, Jeroboão, e todo Israel. Não deveis saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre o reinado sobre Israel a Davi, de fato a ele e a seus filhos por um pacto de sal? Todavia, Jeroboão, o filho de Nebate, o servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e tem se rebelado contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, os filhos de Belial, e eles se fortaleceram contra Roboão, o filho de Salomão, quando Roboão era jovem e tenro de coração, e não pôde resistir a eles. E agora vós pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi, e vós sois uma grande multidão, e há convosco bezerros de ouro, os quais Jeroboão vos fez para deuses. Não expulsastes vós os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes sacerdotes segundo o costume das nações das outras terras? De modo que todo aquele que vier consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, o mesmo pode ser um sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós não o abandonamos. E os sacerdotes, os quais ministram ao Senhor, são os filhos de Arão, e os levitas servem nas suas ocupações. E eles queimam para o Senhor toda manhã e toda tarde sacrifícios queimados e incenso aromático. O pão da proposição eles também deixam em ordem sobre a mesa pura. E o candelabro de ouro com as suas lâmpadas para queimarem toda a tarde. Porque nós mantemos o encargo do Senhor nosso Deus, mas vós o abandonastes. E eis que o próprio Deus é conosco por nosso capitão, e os seus sacerdotes como trombetas ressonantes para tocar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não luteis contra o Senhor Deus dos vossos pais, porque vós não prosperareis. Jeroboão, porém, fez com que uma emboscada se formasse na sua retaguarda. Assim, eles estavam diante de Judá e a emboscada estava por detrás deles. E quando Judá olhou para trás, eis que a batalha estava na sua dianteira e na sua retaguarda. E eles clamaram ao Senhor, e os sacerdotes soaram as trombetas. Então os homens de Judá gritaram, e enquanto os homens de Judá gritavam, sucedeu que Deus feriu Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. E Abias e o seu povo os mataram com grande massacre. Assim caíram mortos de Judá 500.000 homens escolhidos. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram porque eles confiaram no Senhor Deus dos seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão e tomou dele cidades: Betel com as suas aldeias, e Gesana com as suas aldeias, e Efron com as suas aldeias. Jeroboão não voltou a recuperar a força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu, e ele morreu. Abias, porém, tornou-se poderoso e se casou com 14 esposas e gerou 22 filhos e 16 filhas. E o restante dos atos de Abias, e os seus caminhos, e os seus dizeres,
estão escritos na história do profeta Ido. Segundo Crônicas, capítulo 14. Assim Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra teve paz por 10 anos. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos, e demoliu as imagens e cortou os bosques. E ordenou Judá que buscassem ao Senhor Deus dos seus pais e a praticar a lei e o mandamento. Ele também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. E ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso, e ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Portanto, ele disse a Judá: edifiquemos estas cidades e façamos junto a elas muros e torres, portões e barras, enquanto a terra ainda está diante de nós, porque temos buscado ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos descanso em todos os lados. Assim edificaram e prosperaram. E Asa tinha um exército de homens que portavam broquéis e lanças, de Judá 300.000, e de Benjamim, que portavam escudos e atiravam com arcos 280.000. E estes eram homens fortes e valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carruagens e entrou em Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha em formação no vale de Zefatá, em Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não é nada para ti ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, porque nós descansamos em ti, e em teu nome vamos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra ti. Assim o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele perseguiu-os até Gerar, e os etíopes foram derrubados de modo que não conseguiram mais se recuperar, porque eles foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e eles carregaram consigo muitíssimo despojo. E eles feriram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o temor do Senhor lhes sobreveio, e espoliaram todas as cidades, porque nelas havia fartura de despojo. Eles feriram também as tendas do gado, e levaram consigo ovelhas e camelos em abundância, e retornaram a Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo 15. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obede. E ele saiu para se encontrar com Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele. E se vós buscardes, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Ora, por um longo período Israel esteve sem o Deus verdadeiro e sem um sacerdote para ensino e sem lei. Porém, quando eles, na sua aflição, tornaram-se para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz para aquele que saía, nem para aquele que entrava, mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes das terras. E nação contra nação, e cidade contra cidade se destruíam, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. Portanto, sede fortes, e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. E quando Asa ouviu estas palavras e a profecia de Obede, o profeta, ele tomou coragem e lançou fora os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim e das cidades que ele havia conquistado no Monte Efraim.
e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ele reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham se aliado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Assim eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. E eles ofereceram ao Senhor, ao mesmo tempo, do despojo que eles trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E eles entraram em um pacto para buscar o Senhor Deus dos seus pais de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, pequeno ou grande, homem ou mulher. E eles juraram ao Senhor em alta voz, e com gritos, e com trombetas, e com cornetas. E todo Judá se alegrou diante do juramento, porquanto juraram de todo o seu coração, e o buscaram com todo o seu desejo. E ele foi para eles achado, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. E também acerca de Maaca, a mãe do rei Asa, ele a removeu de ser rainha, porque ela fez um ídolo em um bosque. E Asa destruiu seu ídolo, e o triturou, e o queimou no ribeiro de Cedrom. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E ele trouxe para dentro da casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e que ele mesmo tinha consagrado: prata e ouro e vasos. E não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Segundo Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá para não deixar ninguém sair ou entrar até Asa, o rei de Judá. Então Asa retirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou para Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: há um pacto entre mim e ti, como tinha entre meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti prata e ouro. Vai e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. E Ben-Hadad atentou ao rei Asa e enviou capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram Ijon, e Dan, e Abel-Maim, e todas as cidades armazéns de Naftali. E sucedeu, quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá e deixou a sua obra cessar. Então o rei Asa tomou todo Judá e levaram consigo as pedras de Ramá e a sua madeira com a qual Baasa estava edificando, e edificou com ela Geba e Mispá. E naquele tempo, Anani o vidente veio até Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que tens confiado no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitíssimas carruagens e cavaleiros? Todavia, porque confiastes no Senhor, ele os entregou na sua mão. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Nisto agiste loucamente, portanto, desde agora terás guerras. Então Asa ficou irado com o vidente e o pôs em uma casa prisional, porque ficou furioso com ele por causa desta coisa. E Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, os primeiros e os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E Asa, no 39º ano do seu reinado, ficou enfermo dos seus pés, até que a sua enfermidade ficou muito grande. Contudo, na sua enfermidade ele não buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. E eles o sepultaram em seu próprio sepulcro,
que ele havia feito para si na cidade de Davi, e o deitaram no leito que estava cheio de perfumes e diversos tipos de especiarias preparadas pela arte dos boticários, e fizeram uma queima muito grande para ele. Completamos hoje mais um dia da nossa leitura bíblica, conforme programado no nosso plano de leitura bíblica. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. E se você também desejar fazer a sua leitura acompanhada, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Dessa forma, você será notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Eu aproveito para pedir a vocês que deixem um like nesse vídeo. Esta é uma forma de nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.